trazer as informações do Cruzeiro neste sabadão. Cruzeiro que vai encarar o Betim amanhã. Como é que tá a véspera? Como é que tá a preparação? Um abraço, boa tarde, Panci. Boa tarde pra você, meu amigo Pedro Abílio, grande Alexandre Simões, o rei da Bahia, e o Alê Oliveira também aqui com a gente nesse Rádio Esportes. Pedro, o jogo amanhã é um jogo fundamental na caminhada do Cruzeiro do Campeonato Mineiro. Sabe por quê? O discurso do Cruzeiro não é esse de participar do campeonato apenas por constar. Não, o Cruzeiro quer ganhar o Campeonato Mineiro, né? Esse objetivo existe na Toca da Raposa. Esse objetivo, ele é traçado pela diretoria, pela presidência do Cruzeiro, que quer voltar a vencer o Campeonato Mineiro, que há muito tempo não acontece. A última vez que o Cruzeiro foi campeão mineiro foi em 2019. Então, haja tempo. Por isso, o Cruzeiro vai com o time titular para esse jogo contra o Betim. O Tite identificou a necessidade de colocar o time titular, viu, na opinião dele, né, no argumento dele, a gente só está replicando, que o Cruzeiro está sentindo a falta de ritmo e por isso nada melhor do que utilizar a equipe que só volta a campo na semana que vem contra o Coritiba, esse duelo do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade do Cruzeiro, que vai treinar à tarde na Toca da Raposa. Ontem sim, noticiamos aqui, né, Pedro, a reunião que aconteceu, uma reunião de alinhamento de ideias, comissão técnica, presidência, diretoria e grupo de atletas. Por quê? Aquilo que os jogadores pedem, a presidência atende. Aquilo que a comissão técnica pede, a diretoria atende. O que está precisando acontecer? Está precisando acontecer vitória, né? Não venceu o Democrata, não venceu o Atlético e não venceu o Botafogo. 3 derrotas consecutivas. Há uma necessidade de alinhar essa ideia e por isso a cobrança que todo mundo assuma seu papel no contexto do Cruzeiro, né? Não teve briga, nada disso. Foi uma forma enérgica de conversar e de mostrar o papel de cada um nesse contexto. Papel esse que já tem um compromisso amanhã contra o Betim. Como eu disse, o Cruzeiro trabalha para ser campeão. O Cruzeiro quer ser campeão. O Cruzeiro, em hora nenhuma, está falando que está entrando na competição só por entrar. Então, precisa vencer para se classificar. Ou seja, time forte, Gerson joga, Jonathan Jesus, que é o titular agora da posição, né? Com o Vidalba ainda sem condição de jogo. Enfim, vai com essas peças para o jogo de amanhã. Vai com força máxima, vai com força importante. E é a hora da resposta, hein, Simões? Ô Pedro, boa tarde, Pancieri. Olha, assim, a resposta acho que já passou da hora, né? Pelo final de temporada que o Cruzeiro teve no ano passado, pela manutenção do grupo, né? Pelo menos no que se refere aos principais jogadores, pela chegada do Gerson. Eu acho que o Cruzeiro, o Pedro, assim, as experiências vividas, eu acho que elas precisam ser lições. E eu acho que o Cruzeiro cometeu, neste ano, no início da temporada, um erro parecido com o do ano passado. Muito oba-oba e pouca bola. Muito oba-oba e pouca bola. Ano passado foi a apresentação de Gabigol em Mineirão, Dudu, e deu no que deu. Esse ano é o Coringa, é o Gerson, é a torcida na toca, é a apresentação, a renovou o Matheus Pereira, é filminho para renovar. Eu acho que o Cruzeiro está preocupado demais com perfumaria e pouco preocupado com a bola, assim como foi no início do ano passado. Eu acho que isso tudo, e aí é só a minha maneira de ver futebol, tá? Entenda a importância das redes sociais, entenda a importância da interação com o torcedor, mas eu, na minha maneira de ver futebol, na minha maneira de ver como é uma gestão de um grupo de futebol ou um grupo de pessoas, tá? O Cruzeiro mais uma vez pecou. Foi muita oba-oba e pouca bola. E a gente vê claramente que o time está perdendo muito pelo oba-oba. Muito pelo oba-oba. O time do Cruzeiro desfilou no Engenhão no segundo tempo. Uma atuação, assim, vexatória, né? A falta de entrega do time do Cruzeiro contra o Botafogo beirou o vexame, né? No clássico contra o Atlético também acho que ficou muito, assim,
Eu vendo o jogo, e eu vi pela televisão, o nível de entrega do Atlético perto do Cruzeiro, para mim, foi desproporcional. Então, quer dizer, o Pansieri colocou, se o salário está em dia, se o cara ganha bem, se tá todo mundo coisa, não existe explicação. Agora, eu vou pro outro lado, botar o time titular amanhã, para mim é outro erro. Eu acho que o Campeonato Mineiro vale muito pouco pelo tamanho do investimento do Cruzeiro. E se, fisicamente, se o ponto de vista científico, tá? Se a fisiologia do Cruzeiro não garantir 100% que tem condição de colocar os caras amanhã, eu não colocaria. O Cruzeiro não fez investimento para ganhar Campeonato Mineiro, e eu entendo toda a importância que tem por não ganhar desde 2019 pelo fato de o Atlético ser hexa. Mas o Cruzeiro se sentir pressionado para ganhar Campeonato Mineiro, comprando o GES por 27 milhões de euros, aí eu acho muito. Ô, Ale Oliveira, deixa eu saber de você também a respeito dessa possibilidade de escalação com titulares e também da importância, né, desse jogo contra o Betim de amanhã para uma resposta diante de uma semana de jogos ruins que fez o Cruzeiro. Eu acho que o Simões tem um ponto muito importante, mas é que existe uma pressão gigantesca, né? E aí eu não sei até que ponto mais um resultado ruim pode prejudicar esse planejamento, né? Porque tem uma coisa que a gente tem que considerar, e eu tenho elogiado e não poderia ser de outra maneira, essa gestão do Pedrinho, né? Que é uma mistura de SAF com coração, né? Porque acho que não teria nenhuma outra SAF no mundo que se esforçaria tanto por um clube quanto o Pedrinho faz pelo Cruzeiro, né? O Pedrinho, como uma parte aí torcedor que ele leva, e leva muito bem nessa direção, ele quer título. Ele fez todo o esforço na Copa São Paulo, trouxe os meninos que estavam no profissional para descer para disputar essa competição. Ele quer o Campeonato Mineiro, sim, porque o Cruzeiro tem essa carência, né? Ele quer título. E aí um resultado negativo pode comprometer esse objetivo no campeonato estadual e também pode deixar um clima ainda pior para a sequência da temporada, porque existe uma pressão gigantesca, principalmente para cima do treinador, né? O treinador, ele pega um trabalho muito bem feito pelo Léo Jardim, em que a gente tem falado muito sobre isso aqui. Tem vários jogadores, ô Pedrão, que talvez nem joguem no mesmo nível do que jogaram em 2025, que a gente viu eles jogando mais bola do que eles jogaram durante todas as suas carreiras, né? Com um time que está muito marcado, a verdade é essa, o Cruzeiro é um time que foi muito estudado, né? Porque ficou entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Então o trabalho do Tite não é simples, e aí com mais um resultado negativo, isso pode ter algumas consequências que fogem um pouquinho desse planejamento que o Simões citou, né? E eu concordo. Então tem coisas que são fora que são fora ali do que é o correto, né? Então o Cruzeiro precisa do resultado, o Cruzeiro precisa desse título do campeonato estadual, é uma necessidade mesmo, e por isso que ele vai ter que correr o risco, né? Porque tudo você tá no futebol é aposta. Ele falou sobre isso, né? Ele levantou a mão, fez uma meia-culpa. Não, o time podia estar mais jogado. Podia. E podia ter jogador lesionado. Porque por mais que o treinamento... O próprio Mateuzinho, né, Ale? O Mateuzinho foi um lance que não teve... machucou ali. E mesmo assim, tô falando da parte física, ô Pedrão, por mais que o treino se aproxime do jogo, ele nunca vai ser o jogo. Porque no jogo é uma esticada a mais, é um esforço a mais, né? Que você acaba fazendo e que pode comprometer se você não tiver 100% fisicamente. E você não tava. O Tite, se ele coloca o time titular antes, os caras não estavam 100% fisicamente. São apostas. Como ele pode colocar o time amanhã, como vai colocar, e ter algum lesionado, como pode não ter nenhum lesionado, e o time ganhar ritmo pensando no Campeonato Brasileiro, para se recuperar. São apostas que ele vai fazendo, mas nesse momento o Cruzeiro tem que pensar em vitória, em retomada do bom futebol, de confiança. Quer que eu fale uma coisa que o torcedor vai ficar bem bravo comigo? Eu até vou te falar que eu tô pegando até gosto nisso. O time titular do Cruzeiro jogou 6 tempos de futebol, não foi isso? Isso. Contra o Uberlândia, contra o Atlético e contra o Botafogo. 3 jogos. Em 4 tempos, ó, o jogo contra o Uberlândia,
um tempo contra o Atlético, o primeiro tempo, e o primeiro tempo contra o Botafogo, ele jogou bem. Ele jogou bem. Então, dos 6 tempos, ele teve esse período em que ele jogou um bom futebol. Contra o Cruzeiro não foi brilhante, mas jogou bem. Merecia sair do primeiro tempo com uma vantagem. Contra o Atlético saiu em vantagem e jogou bem. E contra o Uberlândia. Então foram 6 tempos de futebol. Você entendeu? Então, assim, é uma pressão gigantesca que você só consegue diminuir com resultado positivo. E aí, o fato de ter nos 2 jogos mais difíceis, né? Porque o Uberlândia é o pior time do campeonato, né? Então, mas contra Atlético e Botafogo, será que não faltou foco? Será que não sobrou perna no segundo tempo? Fez um primeiro tempo bom, contra o Botafogo poderia ter... começou tomando um sufoquinho ali, mais 5 minutos. Né? O pessoal diz, até os 20 minutos. Não, o Botafogo foi 5, 7 minutos ali, depois só deu o Cruzeiro no primeiro tempo. E por centímetros não sairia vencendo, porque toda hora pegava ali a defesa do Botafogo na linha de impedimento. E contra o Atlético também, no primeiro tempo saiu vencendo. E, coincidentemente, nos 2 jogos, o segundo tempo foi apático. O segundo tempo foi não teve aquela entrega que a gente está acostumado a ver esse time do Cruzeiro fazer. E entrega que eu estou dizendo é entrega física, entrega tática, de marcação, de recomposição, de roubada de bola. Então é esse o aspecto. E um outro dilema que o Cruzeiro está vivendo, né? O Tite deu uma entrevista coletiva, e eu não lembro se foi depois do jogo do Uberlândia, o Pansieri pode até me ajudar nisso, dizendo que o Cruzeiro já está pronto, é fazer o que o Jardim já fazia. O Jardim é um treinador, o Tite é outro. O Jardim é um treinador, o Tite é outro. E trabalham de formas completamente diferentes. E pensam futebol de forma completamente diferente. Então, o Tite veio para cá ser o clone do Jardim? Não faz muito sentido na minha cabeça. Eu não questiono a contratação do Tite, muito menos a capacidade dele, até porque eu não sou idiota de fazer isso, porque o cara é um treinador super vitorioso e que tem muita capacidade. Mas eu acho que a capacidade do Tite está diretamente ligada às convicções que ele tem de futebol, não as que o Jardim tem. Até porque nunca foi característica do Tite, né, os times dele jogarem como o Cruzeiro do Jardim jogava. 12:41. A gente vai fazer um rápido intervalo e aí vamos trazer mais informações do Cruzeiro com o Pansieri. Vamos falar do Betim, do Emerson Ávila também. E tem mais informações aqui no Rádio Esportes, confirmando 12:41. Sabe uma coisa que chama atenção? Na linha do que trouxe o Alê e o Simões, tem uma mudança, pra mim, assim, certa. Pra bola parada, com o Jardim 1-2. Matheus Pereira e o lateral do... Normalmente era o William, né? Com o Tite vai um só. Ponto. Já é uma mudança. Todo mundo é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Não, então assim... seria estranho se a gente falasse assim, tá jogando igual. Não vai jogar. Você pode ter ideia parecida, mas jogar igual não joga. E tem linha também... de conduta também é diferente, né? Não, e tem um pouquinho de má vontade também, né? Por exemplo, ele tá inventando, tá inventando com o Christian. Pô, isso aí o torcedor, com todo respeito, mas isso aí é a loucura, cara. O Christian, ele é jogador de meio campo. Ele não tá inventando o Christian no meio campo. Se você perguntar pro Christian, ele vai te responder isso. Ele jogou da carreira dele, ele jogou uma temporada e jogou bem na ponta direita, mas ele não é um ponta direita. Ele não joga por ali. Pode jogar, jogou bem, mas não é que o Tite está inventando o Christian no meio. O Christian é do meio, né? E assim, também tem muita coisa do jogador. Por exemplo, o Fabrício, e normal que não, hein? Normal que não. O Fabrício Bruno tá jogando a mesma coisa que jogou ano passado? Não. O Matheus Pereira tá jogando a mesma coisa que jogou ano passado? Tá. Então, e é normal que não esteja, hein? É normal. Porque tá em processo de tá em pré-temporada ainda. Porque o treinador, ele pode ser o Guardiola. Ele precisa dos caras, né? Ele precisa dos caras. Então acho que tá um pouco desproporcional a cobrança, e o Tite vai ter que ter habilidade para lidar com isso, né, Pedrão? Com certeza. Eu vou te falar, ontem o clamor em rede social era de demissão. Era isso.
Então, assim, a reunião não foi pra demitir ninguém. A reunião foi pra chegar e falar assim, Ale, pô, você tá bem aí, vamos dar um gazinho a mais? Ô Pedro, vamos dar um gás? Sabe, é nessa linha. Na Itatiaia, 12:43. A gente tá falando de Cruzeiro e Betim, jogo de amanhã às 8 da noite lá na Arena UFSAM. A bola vai rolar em Betim e a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui na Itatiaia. Você que está acompanhando, inclusive, eu quero dar um recado, porque começou o Saldão da Santa Cruz Acabamentos há uns dias. Tem muitas oportunidades que vão fazer com certeza a diferença na sua obra, tá? Porcelanatos, pisos vinílicos, louças, metais e revestimentos com descontos de verdade. Pronta entrega, marcas reconhecidas no mercado. É o momento ideal para você renovar, construir ou finalizar o seu projeto com qualidade, estilo e economia. Vem para Santa Cruz Acabamentos e aproveite enquanto durarem os estoques. Avenida Presidente Carlos Luz, 2000 em BH, ou Avenida Prefeito João Dair, 1213 em Lagoa Santa. É o Saldão da Santa Cruz Acabamentos. Já eu vou falar do Betim, hein? Já vou falar do time do Emerson Ávila. Antes, Emerson Pansieri, vamos fugir um pouquinho desse assunto jogo, voltar a falar de bastidor, porque o final da semana foi um tanto quanto agitado nesse sentido, hein, Pansi? Exatamente. Vamos falar um pouco de negociação? E tem a ver, óbvio, né, com campo e bola também, porque é um jogador que fica na expectativa se vai participar ou não desse duelo contra o Betim. Eu tô falando do Kaique. O que acontece? Vamos lá pra gente explicar aqui, 12:45 marcou o sinal eletrônico. Entre Cruzeiro e Como, tudo praticamente certo nessa negociação. Uma negociação que está mais ou menos estimada em 12,5 milhões de euros. Quase tudo certo dessa operação da venda do jogador. O que precisa ser acertado agora é como... Não é como não, é como time, tá? Nossa senhora. É como vai fazer, entendeu? Eita. Aí a língua portuguesa, ela fica daquele jeito. A maneira, acho que fica melhor usar essa palavra, a maneira do como fechar com o Kaique, é o que tá pegando, né? Então, o jogador não viajou pra Itália, né? Tá em Belo Horizonte, tá pronto aí pro treino, tá pronto pro jogo, tá pronto pra ser utilizado, mas... essa negociação pode acontecer ainda hoje. Ela pode ser sacramentada ainda hoje. E aí o Kaique deixaria a partida contra o Betim, porque teria que viajar, fazer exames médicos, enfim. Tem todo aquele procedimento normal de uma negociação. A janela italiana vai fechar na segunda-feira, Pedrão. Então, vamos aguardar, vamos continuar observando essa história, essa negociação. Falta essa parte importante da história que a gente vem falando aqui desde a última quinta-feira, né? Que é resolver com o Kaique. Resolvendo com o Kaique, aí não tem jeito, aí o jogador vai ser negociado. O Cruzeiro tem 80% do atleta e aí vai realmente vender o Kaique para o Como da Itália, Pedrão. Pois é, falamos bastante sobre isso aqui ao longo dessa semana. Vamos observar os próximos passos dessa possibilidade de negociação. Simões, é uma perda e tanto, né? Pelo que o Kaique apresentou. Tecnicamente, a evolução dele na temporada de 2025 foi fantástica, hein? Porque assim, o Cauã Prates também, quando fizer 18, vai pro Borussia. Em agosto. Meio do ano. Em agosto. E aí vai sair o Kaique agora. O Kaique sai agora. Se for resolvida essa pendência... fecha agora a janela, né? Da Itália, semana, né? Na Itália, segunda-feira. Segunda-feira. E aí o Cauã Prates sai, ok, o Cruzeiro vai ter o Cauã Prates e coisa. Aí então, teria que pensar a reposição, né? Isso. Pelo estilo dos dois laterais que o Cruzeiro tem, por exemplo, eu vi um nome, não sei nem se é o nome que o Cruzeiro quer, Cuiabano, não é reposição. O Cuiabano realmente teve essa história. Eu conversei com uma pessoa muito importante ligada ao Cuiabano e ele, no momento, Simões, não tá querendo fazer volta pro Brasil. Até porque não seria opção pro Cruzeiro. Cuiabano não viveu fase, mas o Cuiabano não é um jogador do nível do Kaique nem do Cauã Prates. Isso aí eu afirmo, não é opinião não, é afirmação. Teria o Cauã Prates por um período aí, agora eu não sei como que o menino sentiria essa Libertadores, essa questão toda. Mas de toda forma, eu venderia.
Eu acho que futebol, a fase mais vitoriosa da história do Cruzeiro, que foi os anos 90, sob o comando dos irmãos Perrella, principalmente do Zezé Perrella, o Cruzeiro vendia jogador, repunha, vendia de novo, repunha, vendia de novo, repunha. Então, a roda, né? Eu teria vendido Caio Jorge, cara, eu acho que é isso que faz. É isso que faz o futebol, entendeu? E não é saco sem fundo, né? Não é saco sem fundo. O Pedrinho e o Pedro Júnior já colocaram algumas centenas de milhões de reais no Cruzeiro, nesse processo de transformação de SAF. E eu entendo o lado do torcedor que quer mais, mas os caras outro dia mesmo contrataram um gesto por 27 bilhões de euros. Então, assim, eu venderia, tá? Venderia o Cauã Pratos, venderia o Kaique, só pensaria numa reposição melhor, um jogador que tivesse um poder de marcação melhor do que o Cuiabano, que foi o nome que eu vi. Mas eu acho que, assim, essa história, o grande desafio é você conseguir repor esse trabalho de captação de jogador para você poder repor. Mas, tipo, 30 milhões no Caio Jorge de euros, eu teria vendido na hora. O terceiro colocado no grupo B, o Betim, 6 pontos, treinado pelo Emerson Ávila. Faz sua estreia contra o Atlético na Arena MRV, empata por 1-1, mesmo placar do jogo contra o Uberlândia lá em Betim, aí venceu o Norte e perdeu para o RT. E depois empate contra o Atlético no último domingo, foi a partida do time do Emerson Ávila, que tem o Eric Salles e também o Maicon Rangel como os artilheiros, 2 gols cada, uma possível escalação de Jori, Riquelme, Jean Rodrigues, João Fur e Pedro Henrique, Mitkov, Vitinho, de Emerson e Vitor Mafra, Eric Salles e João Magno. Lembrando que no ano passado houve um empate, placar de 1-1 entre Cruzeiro e Betim no Mineirão. O jogo causou a demissão do Fernando Diniz. Murilo Francisco Misson Júnior apita, Celso Luiz da Silva e Magno Arantes Lira serão os assistentes, o Michel Patrick Costa Guimarães no VAR para esta partida na Arena Urbissan. Pansieri fechando o Cruzeiro. Para arrematar a história do Kaique, se ficar, aí óbvio que vai ter aquela famosa renovação, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer com a ideia do jogador ter alguma valorização, algo no sentido a esse respeito, né? Dele ter aí uma valorizada salarial. Mas vamos esperar, tem ainda o sábado inteiro para romper, para ver se ele vai viajar para Itália, se ele vai pro jogo amanhã. O Cauã Prates, de qualquer maneira, tá de sobreaviso, mesmo praticamente negociado. E aí uma ideia do Cruzeiro é subir o garoto William, lateral esquerdo, que está na base, né? Disputou agora a Copa São Paulo, foi campeão da Copa São Paulo, chegou a estar no grupo também do Cruzeiro, que fez aqueles 2 jogos iniciais do Campeonato Mineiro com o time alternativo, né? Com alguns meninos da base. Então, esse garoto tem tudo também para subir naquela lista que nós trouxemos ao longo da semana, Murilo Hickman, enfim, Vitor Lamonier, essa galera toda que está subindo para o time principal, também deve ter o William para compor esse grupo do Cruzeiro. Ô, Pedrão. Boa, Pansieri, pouco mais de 3.700 ingressos, né, colocados à disposição para a torcida do Cruzeiro, pouco mais de 300 ingressos, 10%. Essa polêmica que teve aí na semana, mas vai ter 2 torcidas lá na Arena Veracruz amanhã em Betim. Última pausa, aliás, penúltima pausa do Rádio Esportes deste sábado, 12h51.